um prazer conversar com o senhor. Cadê? Aí está. Aí, sem barba. Agora sem barba, versão 2026. Já com cara de novo, ó, tá com cara de novinho. Deputado, obrigado pela participação. Eu imagino que o sentimento seja de esperança renovada, né? A gente começou o ano tão mal, com o presidente Bolsonaro voltando à superintendência da Polícia Federal, depois a prisão do Felipe Martins, mas, felizmente, algo para nos dar alento, que foi essa operação incrível dos Estados Unidos para capturar o Nicolás Maduro. Muito obrigado. Qual é o sentimento neste momento? Além da alegria, Lacombe, Max, Alan, Ramagem, é a oportunidade de a gente desmascarar a esquerda. A gente está vendo na realidade o quanto de apoio que tem essa operação, que não é uma operação contra a soberania de um presidente, mas para a liberação de um povo que era massacrado por um ditador. Então, cada vez mais, para aquela pessoa que não segue a política, que não quer se misturar naquele embate direita versus esquerda, etc., isso eu deixo de lado. Quando ele para olhar a realidade, ele está vendo agora que, sim, quem tem razão é o pessoal da direita, ou ao menos não de esquerda, né? Então, eu acho que é mais uma oportunidade para a gente expor isso, para entrar nos detalhes. Eu estava acompanhando aí o Max falando das conexões com o regime iraniano. É importantíssimo essa queda do Maduro para dar também mais um fôlego à população que está praticamente desde o Réveillon nas ruas do Irã. Eu sigo muito um perfil aqui de Israel, que é do Hanania Naftali. Ele há muitos anos mostra a realidade de Israel, o que ocorre ali no Oriente Médio, e ele está mostrando agora vídeos de mulheres sem o véu, sem o hijab, dançando nas ruas. E isso é praticamente uma chamada para o all-in. Tipo, vamos com tudo, é tudo ou é nada. Por quê? Porque as mulheres nas ruas dançando, elas cometem 2 crimes no Irã. Primeiro, estar sem o véu, sem o hijab, isso é crime. Inclusive, teve uma mulher que faleceu no Irã por conta disso. Lá existe a polícia religiosa que fica na rua conferindo quem está vestindo o véu de maneira correta. Então, se você deixar o cabelinho um pouquinho para fora, você pode ser punida de multa até ser espancada. E dançar também é um crime para as mulheres no Irã. É proibido usar ela dançar em público. Então, quando você olhar um vídeo do Irã das mulheres sem o véu na cabeça dançando, aquilo é quase que a expressão máxima de vamos derrubar o regime. E num desses posts aí do Naftali, você vê também uma mãe que acabou de perder o filho assassinado num desses protestos, porque tal qual ocorria na Venezuela, e deve estar ocorrendo agora, né? As milícias vão para as ruas, a guarda leal ao ditador, lá, as forças Quds, elas vão para as ruas para matar esses manifestantes, para, através da repressão, tentar intimidar eles de tentar derrubar o governo. Então, uma mãe que teve o filho assassinado, no cortejo fúnebre do seu filho, está lá sem véu e dançando no momento em que poderia se exigir dela, né, o máximo luto, uma tristeza totalmente compreensível. Ela não. Ela está falando, meu filho morreu, mas vai valer a pena que a gente vai derrubar esse regime. Então, olha a magnitude dessa queda do Maduro. Nada acabou. A gente sabe que tem um dever de casa a ser exercido com a força dos norte-americanos, porque o povo da Venezuela foi desarmado, com a ajuda dos cariocas do Viva Rio, né, do Rubens César, o nome dele, né? Rubens César. Ajudou a desarmar o povo venezuelano, então eles ficaram reféns do Maduro, mas com a força norte-americana há um sentimento de esperança sim, Lacombe, para que esse ano novo seja um ano de muitas mudanças, não só na Venezuela, mas no Irã e, Deus quiser, também no Brasil. E olha, Eduardo, o Trump postou agora há pouco, né? Na verdade, não sei se foi ele que postou, se foi a imprensa, mas tem uma foto dele dentro do Air Force One com o senador Lindsey Graham segurando um chapéu escrito Make Iran Great Again, né? Não sei se a produção consegue colocar aí, né? Mas é... E só rapidinho, Max, para explicar, acabei não completando a informação, o The Times, né, o jornal britânico, publicou um relatório de inteligência do Irã com um plano de fuga do Ali Khamenei. Ele deixaria o Irã, se os protestos não forem controlados, começaram em Teherã, na capital, já se espalham por 70 cidades do Irã, e eles estão monitorando ali, o regime dos ayatollahs está monitorando. Se a situação não for controlada, o plano é que ele vá para a Rússia, o Ali Khamenei, com 20 assessores e parentes mais próximos. Igual o Bashar al-Assad, né? Uhum. Agora, deputado, eu queria ver a sua opinião sobre como... Ex-deputado, me respeita. Não. Para com esse negócio. Aqui na timeline não tem isso, não.
deputado. Eu não estou chamando o deputado Ramagem de deputado de senhor, porque é parceiro aqui agora, estou no você. Mas é deputado Eduardo Bolsonaro. Nós vamos criar um governo Os interino aqui. ex-deputados, eu me arrisco a dizer, os ex-deputados são os candidatos que levariam mais votos nessa eleição se pudessem participar. verdade. Anota aí. Exato. Um dia será. Exato. Ô, Eduardo, mas a gente vai criar um governo interino aqui, aí a gente continua reconhecendo tudo que o governo ilegítimo diz que não é mais. Mas enfim, vai lá, Max. Não, mas tem um pouco a ver com isso, porque eu queria, Eduardo, assim, ver a sua opinião sobre como que você está enxergando a mudança dentro da América Latina, né? Brasil, Colômbia, Cuba, ou seja, foi um recado enorme que os Estados Unidos deu, e assim, uma demonstração de força militar também fantástica, o fato de não ter perdido sequer um soldado nessa operação, onde pelo menos 32 agentes cubanos foram mortos, a gente não sabe ainda o número de venezuelanos que foram eliminados aí nessa operação, mas para mim assim, está muito claro, porque pouca gente fala disso. Os poços de petróleo dos Estados Unidos na Venezuela foram expropriados pelo regime chavista. Ou seja, foram roubados pelo regime chavista. Pouca gente está falando isso. Quando o Trump fala que eles roubaram o nosso petróleo, não é no sentido figurado, né, metafórico. Não, é verdade. Aí está o Make Iran Great Again, aí valeu. Mas é verdade isso. Foram roubados. Poços de petróleos americanos foram roubados pelo regime chavista. Então, quando o Trump fala que isso tem que ser devolvido, é literal, tá? Então, para mim, o Eduardo, ficou muito claro agora que os Estados Unidos não vão aceitar governos ilegítimos, governos que fraudam eleições e governos que roubam propriedade, seja dos Estados Unidos, seja de quem for, governos que não representam a vontade do seu povo. O Marco Rubio ele deixou muito claro isso, né, que eles não vão permitir que aqui na região norte-americana o petróleo seja assaltado por potências concorrentes dos Estados Unidos. Não há soberania sem liberdade. O petróleo ele não era revertido para o bem da população da Venezuela. Se o fosse, a população da Venezuela estaria tão feliz quanto a população dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, brinco com uns amigos meus, que eu falo, você já foi aos Estados Unidos? Às vezes a pessoa até já foi. Você já foi para Dubai, Abu Dhabi, Manama, lá no Bahrein, Kuwait? Não. Então espera, o dia que você for lá para os Emirados Árabes, você vai ver o que é primeiro mundo. Assim, é absolutamente nenhum lixo na rua, nenhum morador de rua, os prédios, as coisas mais lindas e grandiosas que tem no planeta Terra, e tudo com base em petróleo, sendo que esses países têm menos petróleo do que a Venezuela.